Olá pessoal, eu sou Marcos Casaia e vai começar mais um episódio do Casaia Cast, o seu podcast sobre odontologia digital. Vem com a gente! Olá, eu sou Marcos Casaia. Eu sou o Cineval Júnior, está começando mais um Casaia Cast. O episódio de hoje é fácil, assim como prometem? Então, primeiro, mais um prazer aqui estar mais uma vez com vocês aí, falando um pouquinho mais de odontologia digital. E aí, Júnior, quando a gente pensa em odontologia digital, parece que tudo é fácil, né? Aquele papo do vendedor, né? Tudo vai dar certo de primeira, fica tranquilo. E o que a gente nota, claro, quando você fala assim, comprei um scanner, né? Vou começar a usar ou alocar, é tranquilo. Mas quando você compra todo o ambiente, realmente é um pouco complexo, né? Assim, você tem que fazer toda essa estrutura funcionar. A gente, pelo menos, teve muita dificuldade, né, no início, né? Então, assim, é o papo do vendedor, né? Então, eu falo assim, tem muitas coisas eles não te falam, né? Então, não é simplesmente apertar um botão. Existe bastante coisa aí que você tem que aprender. Que eu estou falando desde a parte de design, onde você vai começar a executar seus projetos, né? De você entender aquele software, você entender as artimanhas, né? Que é um novo mundo. E no seu dia a dia acaba tendo mudança, assim? Ele exige alguma coisa a mais do profissional? O que eu sempre falo, cara, não vai cair do céu esse conhecimento, né? Eu falo, não é fácil, não. Se você for entrar a fundo, você vai ter que estudar bastante coisa, né? Mas você tem que dedicar esse tempo, você tem que estar disposto, né? A grande diferença é que as pessoas que evoluem rápido nesse conceito é que sentaram a bunda na cadeira e falam assim, cara, preciso entender. Eu preciso, né, ir a fundo, entender os conceitos, porque se você não entende, sempre você vai cair em alguma dificuldade ali. E essas dificuldades que o digital te mostra, eu falo desde na parte de CAD, assim, do design, né? Até na parte da fresagem, de você entender os materiais, que não fazia parte do nosso dia a dia, ficar lidando tão perto com materiais, maquiagem. Ou seja, olha quanta coisa a gente tem que estar disposto a ter noção, porque agora isso você participa mais desse processo, né? E sem falar também que no próprio procedimento do dentista mesmo, algumas coisas têm mudança. Muda e você tem que entender o porquê, né? Porque eu falo, todo esse conceito novo, ele tem algumas regras e tem algumas limitações também. E que vai te exigir lá que sua conduta clínica seja pertinente ao que a máquina vai entender, né, para conseguir executar bem os processos. Então, assim, quando a gente fala em digital, e aí vamos contar um pouquinho da nossa história aqui, quando a gente comprou todo esse ambiente digital e o intuito da gente foi realmente montar um laboratório, os problemas começaram assim com infraestrutura mesmo, né? Ou seja, puxa vida, comprei as máquinas, né? É só ligar na tomada? Não era, né? Então a gente só foi entender depois que as dificuldades para colocar tudo isso para funcionar. Eu estou falando isso desde a internet, né, que caía, que mudava IP, compressor, porque uma das fresadoras que a gente comprou é pneumática e eu não sabia disso quando eu fui comprar e também não sabia qual compressor comprava, né, para isso, para conseguir tocar essa máquina, né, que ela não pode ter baixa de pressão durante todo o processo de fresagem. Máquinas mesmo, né, que é assim, limitação de máquinas que a gente tem que observar, Windows que não pode ser atualizado, não é verdade? Então, assim, softwares que não podem ser atualizados e que para você, cara, nada disso é falado de início. Então, e outra, você não consegue resolver sozinho também. Então chama técnico de lá, chama técnico de cá, conversa com suporte. Ou seja, foi um mundo de gente aqui para conseguir fazer a coisa funcionar. Eu estou falando até estabilizar o processo. Depois que estabiliza, vai embora, você começa a entender. Mas até ser estabilizar demora um pouco. Tem a curva de aprendizado também, né? Isso, e é uma coisa que tem que ser entendido e respeitado. Porque quando a gente entra, de novo, conversar sobre a nossa história. Eu falei, nossa, acabou meus problemas, vou fazer de tudo. E aí começa a vir as frustrações da gente, que você não consegue fazer de tudo, logo de início.
porque justamente tem essa curva de aprendizado e que demora tempo. Tempo não se compra, né? Eu falo, você tem que galgar essa escada aos poucos, ir consolidando um conhecimento, ir para o próximo. Eu lembro até hoje, né, Júnior, que a gente estava aqui um dia e tentava fazer um monte de coisa e eu cheguei, para tudo, vamos fazer uma coisa bem feita de cada vez, né? Porque senão você se estressa, né? E aí as coisas começam a não sair legal. Então eu acho que o grande conselho que eu dou é: faça coisa simples. Constrói uma base boa. Isso, uma base de conhecimento. Entenda bem cada processo. Tente o simples primeiro. Tenta o simples primeiro, né? Eu acho assim, isso já vai melhorando a tua vida. E aí você vai galgando esse degrau. Isso é muito bacana, porque você vai compreendendo melhor os softwares, você vai compreendendo melhor o material, né? Vai dando tempo de você pedir ajuda nas comunidades que tem, pegar a experiência de outros, né? Que acho que isso é uma coisa importante também, você encurta muito caminho, né? Network é muito importante. Network, né? Eu falo sempre, quem está nesse mundo não quer ajudar o outro, porque todo mundo tem uma dificuldade uma hora, né? E isso foi importante pra gente, sabe? Ter essa visão de calma. Vamos com calma. Entender o ambiente digital, né? Porque por mais que você fale, por uma vida inteira a gente fez um negócio manual, na mão, né? E boa parte disso não é a gente que fazia, né? Era um laboratório. Hoje, mesmo sendo um laboratório fora que você pode utilizar, mas você vai participar muito mais do processo. E alguém vai entrar em contato com você para falar alguma coisa que limitou por causa da tecnologia digital. Olha, por incrível que pareça, você vai lá, você tem um equipamento ferrado de última geração, mas existem limitações. E eu falo, não vai fazer mágico o negócio. Se você não executou bem o procedimento na boca, né, o preparo não está bem feito, o seu implante não está bem colocado, você vai colher isso aí lá no digital também, não vai fazer milagre, né? O que ele te dá é, se você fizer tudo certo, o resultado é fantástico, né? Então, eu falo isso porque se você fizer alguma coisa errada, vai ficar mais caro você fazer isso aqui, né? Ele vai te exigir algumas coisas que fica mais caro executar aquele programa e quando não for possível também, né? Então, aproveitando o gancho, tem solução para tudo? Não tem. Algumas coisas assim te limitam, né? E eu falo, dependendo da tecnologia que você está usando, do sistema que você está usando, ainda tem coisas que precisam ser melhoradas, né? Eu falo, a grande maioria, o dia a dia, 90% das coisas que a gente faz resolve. Mas assim, você ainda tem que ter o básico na manga, né? Tem vezes que eu vou ter que moldar, você entendeu? Tem vezes que eu vou ter que repreparar. Por mais que eu tenho todo acesso à tecnologia, mas 100% dos casos dá certinho? A vida não é bem assim. Toda boca não é igual, existem as limitações anatômicas, né? Então, eu falo hoje, assim, claro, conforme você vai pegando a experiência no negócio, você vai pegando os macetes, você vai conseguindo fazer mais coisas, né? Mas de início, cara, é difícil. Você vai falar assim, puxa, comprei, mas alguns casos você ainda vai ter que moldar? Vai, você entendeu? E isso tem que ser entendido como um processo natural, uma transição. Você vai evoluindo dentro da tecnologia, você vai conseguindo ficar melhor. Com certeza. E, assim, mão de obra para você, para trabalhar dentro dessa área, como que foi? Então, porque assim, um dos grandes erros que eu tive, assim, né, e você acompanha muito bem de perto, foi eu querer fazer tudo. Eu vou atender o paciente, eu vou escanear o paciente, eu vou executar o projeto do paciente, eu vou fresar e eu vou maquiar. Ou seja, eu queria abraçar o mundo, né? E não é esse o caminho, cara, porque quem vai fazer o nosso papel junto ao paciente é só a gente, que é dentista. O técnico aqui no laboratório, ele tem o tempo e até um conhecimento maior do que a gente para executar muito melhor aquele serviço, né? Ele está fazendo aquilo todo dia, toda hora. Então, é natural que o conhecimento que você hoje tem, né, em alguns pontos, vai sendo absorvido diariamente. E para você já começa a ficar um pouco esperto em algumas situações. Mas a mão de obra, você não vai encontrar em qualquer lugar.
Não existe, né, ainda a formação dessa mão de obra em larga escala. Então, eu acho que se você entende que você tem que ter um tipo de serviço que é novo, é uma tecnologia nova, você tem que estar disposto a formar essa mão de obra. Né? E quando eu falo disposto a formar, é disposto assim, a entender que as pessoas vão errar. E isso faz parte do processo de aprendizagem. Tem que deixar errar. Você entendeu? Mas errou, calma, vamos todo mundo sentar, entender por que errou, o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo. Aprender, né? Não é punitivo, né, cara? Você tem que entender muito, porque não existe, gente. E tá todo mundo... Ninguém quer errar, né? Ninguém quer, e tá todo mundo aprendendo junto. Vai acontecer. Então, eu acho que foi uma coisa que eu falo muito aqui. A gente está disposto a entender que vai ter um custo maior nesse princípio, porque não existe pessoas formadas, a gente vai pegar pessoas que realmente acham pessoas que têm interesse, né? Que realmente estão dispostas a investir tempo, porque eu falo, o retorno financeiro, né, não é no começo. Foi o que a gente conversou aqui. É um investimento. É um investimento de tempo, e o tempo lá na frente vai fazer diferença, né? Eu acho muito hoje que vocês enxergam isso, né? É uma questão de tempo para a coisa melhorar. Mas, acima de tudo, a partir do momento que você achou essa equipe, eu acho que a palavra é equipe, a gente tem que trabalhar em equipe. Mesmo que seja no começo só uma pessoa ali, já tem que pensar como equipe. Como equipe, porque eu falo, pode ser eu e você, mas um negócio vai precisar de mais gente. E a gente precisa estruturar esse negócio para crescer. Né? Então, eu falo, todo negócio começa pequeno, ninguém começa grande. Ele é do tamanho do teu sonho, ele é do tamanho, né, da tua ambição no bom sentido que eu falo, né, de fazer a coisa acontecer. Então, eu sempre penso muito, né, falo, olha, o que a gente pode fazer para a equipe, para a gente crescer? Para a equipe colher? Então, é um trabalho que a gente desenvolve muito junto. Né? Eu não tomo decisões sozinho antes de conversar com vocês. Eu acho que a gente está nesse barco junto, começamos junto, vamos chegar no destino final junto, né? E para isso, cara, a gente tem que vencer, né, os obstáculos do dia a dia. Então eu falo que a gente começou com eu e você, aí hoje a gente, depois ele fala, a gente precisa de mais alguém, contratamos a nossa querida aqui, né, maquiadora, né, Candy Crush, né, assim, né, e que foi um ganho para a equipe fantástico, eu falo assim, né, cara, agregou, eu lembro até hoje quando eu estava dando as primeiras noções, assim, de maquiagem para ele, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo, né, daí fala, agora você vai fazer um sozinho, seja que Deus quiser, né, e deu certo, e hoje tá super bem fazendo aí toda a parte de design, de maquiagem, né? Tranquilamente. Pau pra toda obra. E agora a gente tá com a Amanda tá aí, né? Agora entrando pra parte comercial da coisa. Você vê que começa pequeno. Tudo começa com um sonho de alguém, né, cara? Eu vou botar em pé. Eu não sei. Pode ser que nessa caminhada você vai encontrar um monte de gente que vai entrar no barco, sair do barco, entrar no barco, sair do barco. Mas o barco não pode parar. Você entendeu? Assim, né? Você tem que deixando ele mais resistente, mais forte, para vencer as correntezas. Então esse é o nosso intuito aqui hoje. O que eu falo sempre para a equipe? Gente, o que eu fiz para vocês têm que fazer para os outros. A gente tem que ir criando condições de absorver mais gente. Quase como se fosse a cultura da empresa, né? Porque eu falo, cara, você não pode se limitar. Você ganhou um conhecimento hoje. Qual que é o maior valor desse conhecimento? Poder passar ele. Poder passar. Você entendeu? Eu falo assim, se não existe essa mão de obra, é meu papel criar. E não simplesmente ficar esperando, não tem, é difícil as coisas. Aí você não vai mudar nada. Não é verdade? É o conformismo. É o conformismo, né? Então, não é culpa da empresa. A empresa trouxe uma bruta tecnologia para o país, mas o país não investe em educação. Eu não posso ficar me queixando nisso, eu tenho que fazer algo diferente. Lidar com a realidade, né? O que eu posso fazer a partir do que eu tenho. Exato, e eu falo, sua diferença é no teu bairro, na tua cidade, na tua região. Faz a diferença ali, ué. Né? Então eu acho que é isso que a gente está tentando aqui, não só para vocês, mas para os dentistas que estão na nossa volta, levar esse conhecimento que a gente conseguiu e tentar
inundar o mercado. Gerar desenvolvimento. Gerar desenvolvimento na nossa área, né, que me compete, né? Isso é importante. Com certeza. Então, Marcos, você comentou um pouquinho antes sobre alguns investimentos que eles não falam para você na hora da venda, né? Como que foi, assim? Então, porque quando você se propõe a fazer um investimento desse porte, pelo menos para nossa realidade, é claro que assim, ele como vendedor, ele está lá para vender o equipamento, te dar todas as informações, mas é impossível praticamente você, num stand, tirar todas as suas dúvidas, né? Muita coisa vai ser sanada no dia a dia, né? E é um dos motivos que a gente está aqui, para saber que o investimento que você faz não é simplesmente aquilo que você compra. Vem outras coisas aí por trás. Então vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Quando a gente vai, por exemplo, comprar um scanner, a gente começa a estudar, a marca X é bom, é custo tal, mas cobra manutenção, um suporte anual de tantos mil euros. A outra ali não cobra, né? E aí você começa a ver que não é bem assim. No final todas vão cobrar, né? Eles vão te oferecer algum tipo de suporte. E que não acho errado também, porque é um equipamento caro que não dá para ficar parado. E você usa direto, então a chance de dar problema existe, é real. Então no final você vai ter que entender que não é só, paguei 100 mil no scanner. Não, você vai ter um custo mensal para manter esse scanner. Isso tem que você tem que entender e colocar na conta, né? Mas assim, Márcio, legal, mas mesmo assim vale a pena? Vale a pena. Eu sou categórico em falar. Mesmo com isso vale a pena, né? Depende do teu nicho de negócio. Então você não pode ficar sem um scanner. Para seu negócio. Então, se tivesse um serviço que se desse problema, eles me enviariam outro. Aqui eu continuaria fazendo o meu trabalho até o outro meu ficar pronto. Seria bom? Ótimo, Como né? fosse um carro reserva, né? Então, são serviços que eu falo assim, você tem um serviço desse custa. Eu acho que o carro reserva no teu seguro tem um custo a mais, né? Vale a pena? Você tem que estudar isso, né? Então, dependendo do teu nicho, isso é importante, né? Fresadoras. Você tem que entender que a fresadora, ela consome materiais. Então, consome broca. Existe uma necessidade de você fazer um estoque grande de blocos, né, com diversas cores, diversas tonalidades lá, se é de acordo com a translucidez, né? Então, assim, esse investimento não te compra, né? O quanto tem numa gaveta, né? Ali, né? Então, assim, e outra, você só consegue preços bons no mercado se você comprar em quantidades maiores. Ou seja, é necessário você ter um capital de giro ali. Né? Porque não faz muito sentido se você for pensar. Eu tenho uma fresadora, mas eu não tenho o bloco necessário para o paciente que acabou de chegar aqui. Então, não faz muito sentido, né, cara, você ter uma fresadora e você não ter o material necessário para executar o serviço que você precisa. Então, você tem que ter esse material em estoque. Então, para ter essas condições de comprar num preço mais competitivo, você tem que comprar em quantidade. Então, são situações que você não põe na conta. Você já está apertado para comprar o equipamento lá. Você vai lá, financia tudo. E aí começa a vir as necessidades. E não custa barato essas coisas, né? Então, eu acho sinceramente que vale a pena sim, mas você tem que estudar como que é teu modelo de negócio, né? Para você não deixar dinheiro empatado, você não achar que aquilo não está dando lucro. Então, se você estudar, fala, mas o que vale a pena eu investir? No momento vale a pena investir em um scanner, por exemplo, e usar um laboratório. Puxa, aumentou minha demanda, tá na hora de eu comprar uma fresadora. Puxa, se eu tivesse aqui uma impressora 3D já me ajudava, né? Vale a pena eu investir num forno agora, né? Então, existe essa sequência que você tem que estudar. E qual é o momento certo de você implementar isso na tua rotina? Eu acho que quando você entende isso, você começa a colher os resultados. Muita gente se frustra, né, por causa disso. Puxa vida, né, é caro. Acabei de receber uma mensagem aqui que é uma coisa assim, do dia a dia, que você vai falar, puxa, eu não tenho suporte há 30 dias, minha máquina está parada.
Olha a importância de você ter um suporte. Isso mesmo tendo suporte, a gente sofre com isso. Então, aqui a gente tem 2 fresadoras. Se der dor de barriga em uma, a gente consegue usar a outra. Mas para isso teve um custo para a gente ter esse conforto. Imagine se você não tem. Então, eu acho assim, é importante sempre você ter um laboratório parceiro, alguém parceiro que tenha a mesma tecnologia, porque se der qualquer problema, você tem para onde correr, uma urgência, né? Com certeza. Então, assim, para finalizar, a pergunta inicial era, é fácil assim como prometem? Então, cara, não é fácil, mas também não é impossível, né? E eu acho assim, o resultado final vale muito a pena, né? Eu acho que você tem que entrar. Eu não tenho nem dúvida, assim, eu acho que é um caminho que você deve entrar hoje, não é amanhã nada. Quanto antes você entrar, melhor, né? E não vai ser para todos. Nem todo mundo vai ter essa garra ou sair dessa zona de conforto, né? Porque é confortável, não mudar, tá tudo dando certo. Mas eu acho que quem não entrar nisso realmente vai ficar fora do futuro da nossa profissão. Ou você se adapta ou você fica para trás. Exato, e espero que você esteja no grupo, né? Que vai mudar essa realidade, tá vem bom? Vem com a gente. Um grande abraço e até o próximo Casaia Cast. Toda terça e quinta tem podcast novo saindo, segue a gente nas redes lá. Isso, se você gostou desse conteúdo, dá um like pra gente, compartilha, tá? E deixa aqui sua sugestão. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que se você acha que vale a pena a gente comentar aqui no podcast, né, Júnior, a gente vai que a gente puder, né, resolver, com certeza vamos estar aqui para ajudar. Fechou. Um abraço e até mais. E aí?